Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré seja sobre suas vidas nesta manhã. Agradecemos a Deus, agradecemos ao Senhor por mais um início de semana. Agradecemos a Deus por mais um dia de vida. E oramos e pedimos ao Senhor que esta semana seja uma semana abençoada, seja uma semana cheia da presença do Senhor, da sua graça, do seu amor, da sua benignidade sobre você, sobre sua família, sobre sua casa, em nome de Jesus. Sou o pastor Juan Teixeira e este é o nosso programa A Bíblia, o Mate e o Amanhecer, que vai de segunda a sexta-feira, sempre 7 horas da manhã, aqui na página do Ministério Vindos do Pai. Ministério este que preza a pregação do Evangelho de uma maneira simples, de uma maneira pura, sem acrescentar e sem tirar absolutamente nada dele. São tempos difíceis nos quais nós estamos vivendo. Tempos onde a sã doutrina está sendo deixada de lado, onde o verdadeiro evangelho não está sendo realmente pregado como deveria de ser. Nós estamos nestes dias falando sobre Gedeão, de covarde a herói. É o título da nossa série que realizamos durante estes dias e ela vai estar ali completinha para você poder assistir na tranquilidade do seu lar no YouTube. Ali no YouTube está todas as nossas pregações, ali você pode assistir uma a uma delas tranquilamente. E quero convidá-lo a que você também dê uma passadinha lá para o YouTube, não somente para assistir esta série de covarde a herói, senão também para que você possa compartilhar, para que você possa ser um patrocinador da nossa programação a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Para isto, basta você ali se inscrever no nosso canal ou simplesmente compartilhar a nossa mensagem com seus grupos de WhatsApp, de Facebook, enfim, nas suas redes sociais, seus grupos familiares, de amigos, onde você tiver ali um grupo, ou se você quiser compartilhar com outras pessoas, sinta-se à vontade. Gedeão, bom dia, Benjamin, ali em Moçambique, que Deus te abençoe, meu irmão. Gedeão foi um homem que era o menor da casa do seu pai, da tribo de Manassés, e segundo ele mesmo, quando o anjo se apresenta para ele mesmo vai dizer para o anjo que ele é o menor da casa do seu pai. O anjo chama ele de homem ou de varão, esforçado e valente. Varão esforçado e valente são as palavras do anjo para Gedeão. Quando Gedeão decide então obedecer a Deus, seguir o chamado que o Senhor estava fazendo para ele encontra graça diante do povo. Porque ali ele vai convocar uma multidão, onde Deus logo vai começar a diminuir essa multidão que Gedeão tinha convocado. Numa primeira parte, Deus vai dizer para Gedeão que diga que todo aquele que esteja temeroso, que tenha medo, que volte para sua casa. Somente naquele momento volta mais da metade do exército que Gedeão tinha formado. Ele vai ficar somente com 10.000 homens.
Porém, Deus vem novamente falar a Gedeão e a dizer para ele que é muito ainda. Porque Deus quer manifestar a sua glória sobre Israel. Deus quer manifestar a sua glória sobre a nação de Israel. Deus quer manifestar a sua glória sobre o seu lar, sobre sua casa, sobre sua igreja, sobre o trabalho que você esteja realizando para o Senhor. Deus quer manifestar a sua glória. Bom dia, Carla, na cidade de Gramado. Que Deus venha abençoá-la poderosamente nesta manhã, juntamente com a sua família, Luciano, Luciana e Vitor Emanuel. Ali então, Deus vai dizer para ele que são muitos porque ele quer que a glória seja dele e não do povo. O povo de Israel era um povo que tinha se afastado de Deus por 7 longos anos. 7 longos anos eles estiveram afastados totalmente de Deus. Foram detrás de deuses alheios. E como consequência da decisão equivocada que eles tomaram, eles então vieram serem dominados pelos medianitas, pelos amalequitas, pelos árabes, pelos povos do Oriente, onde a palavra de Deus diz que a cada ano eles vinham e roubavam tudo o que eles tinham. Seu sustento, sua comida, queimavam suas casas, e isto levou com que o povo viesse criar cavernas, viesse criar covas no meio da rocha para esconder-se. É triste quando uma pessoa não quer reconhecer o seu erro, não quer reconhecer o seu pecado, e ela se encerra na sua própria caverna chamada orgulho. E ali naquela caverna chamada orgulho, ela não encontra mais sossego para a sua vida. Ela não encontra mais estabilidade para a sua família. Porque ela tem levantado uma grande muralha e ainda cavado uma caverna chamada orgulho, vanaglória ou ego. E ela não quer retroceder. Ela não quer retroceder e não deseja nem quer reconhecer o seu erro. Milhares e milhares de pessoas que um dia estiveram no caminho do Senhor, que um dia conheceram ao Senhor, hoje estão encerrados em cavernas, hoje estão encerrados em covas, hoje foram para lugares de conforto. Porém, sua vida não está sendo aquilo que eles esperavam, porque as consequências, logicamente, vão vir. E às vezes as pessoas dizem que é Deus que está castigando. Não, meu amigo, meu irmão. É consequência das suas decisões totalmente equivocadas. Nós equivocamos nas nossas decisões. Nós equivocamos naquilo que nós escolhemos. Muitos estão totalmente equivocados ou errados, como você queira chamá-lo, em relação à sua religião. Estão adorando a outros deuses, assim como o povo de Israel o estava fazendo. E não estão enxergando as manhãs de glória sobre as suas vidas. Assim como também tem muitos, centenas e milhares, que pensam estarem adorando ao verdadeiro Deus, que pensam também que somente com congregar uma vez na semana ou participar da ceia do Senhor lá uma vez no mês, já têm feito tudo aquilo que o Senhor ao tem pedido. Não se engane das armadilhas de Satanás. Não se deixe enganar por as armadilhas de Satanás que ele vem preparando dia tras dia para poder então ali atrapar, deixar prisioneiros, deixar como escravos aos verdadeiros filhos do Senhor. É tempo de vigiar, mas agora que estamos vivendo já os últimos dias da história da Igreja do Senhor sobre a face da terra. Sim, se você não sabia, estamos vivendo já os últimos dias da história da Igreja do Senhor na face da terra.
De um momento a outro, num abrir e num fechar de olhos, há de acontecer o arrebatamento, onde todos seremos levados para os céus para encontrar-nos com o Senhor Jesus. E você? Qual é a sua atitude a respeito disto? Vai continuar duvidando? Vai continuar pensando que são histórias de fantasia e de ciência ficção? Eu não quero estar na sua pele o dia que isto venha a acontecer. É tempo de nós rever verdadeiramente as nossas crenças. É tempo de nós afirmar no Senhor, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Religião nenhuma vai te dar salvação. Nenhuma uma religião vai te dar salvação, pois isto é pela graça de Deus. E Deus nos mostrou um caminho. Deus nos ensinou o caminho, qual deveria de ser o caminho para que nós viéssemos herdar a salvação. A palavra de Deus, ela vai nos dizer no capítulo número 7 do livro de Juízes. Capítulo número 7 do livro de Juízes, a partir do verso número 13. Deus envia Gedeão até o acampamento dos medianitas para que ele venha a ouvir o que os medianitas estão falando, para dar-lhe coragem, para mostrar para ele que ele está sendo chamado pelo verdadeiro Deus, que ele está preparado para obter uma grande vitória, porque Deus está com ele. Deixa-me perguntar-te nesta manhã, quanto tempo faz que tu estás esperando essa conquista, essa vitória por a qual tu tens orado? Porém, não tens te dedicado totalmente ao serviço do Senhor. Não tens adorado ao Senhor. Pelas manhãs, não agradece ao Senhor por um novo dia de vida. Está faltando talvez gratidão no teu coração. Muitas pessoas às vezes querem as bênçãos de Deus, mas sempre estão amaldiçoando tudo aquilo que têm. Não se conformam com o fogão, com a geladeira que têm, senão que sempre estão amaldiçoando. E que falar sobre os filhos, sobre a sua família, sobre o esposo e a esposa. Cuidado. Cuidado com desprezar aquilo que Deus tem colocado na tua mão. Cuidado com desprezar aquilo que Deus colocou na tua mão quando tu pediu para Ele. Então, capítulo número 7, versículo número 13. Quando Gedeão chegou, eis que havia um homem que contava um sonho ao seu companheiro e disse: Eis que tive um sonho, e eis que um bolo de pão cevada rolava ao encontro do exército de Midian. E veio sobre uma tenda e a feriu, a ponto de cair e a pôs de cabeça para baixo, até que a tenda ficou estendida. E o seu companheiro respondeu e disse: Isto não é nada além da espada de Gedeão, filho de Joás, um homem de Israel, pois em sua mão Deus entregou Midian e todo o exército. E assim foi que, quando Gedeão ouviu o relato do sonho e a sua interpretação, adorou e retornou para o exército de Israel e disse: Levantai vós, pois o Senhor entregou na vossa mão o exército de Midian. Recordemos e relembremos. A palavra de Deus diz que estes exércitos inimigos eram como gafanhotos que cobriam a face da terra. Eles tomavam conta de tudo aquilo que estava ali na presença deles. Agora, Gedeão está dentro do campamento do inimigo. É Deus confirmando para Gedeão para que ele foi chamado. É Deus cumprindo a promessa para Gedeão. É Deus alentando a Gedeão. Que bom e que maravilhoso é
saber que em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas como atuamos nós? Nós nos comportamos realmente como mais que vencedores? Ou sempre andamos mendigando bênção? Ou sempre somos mendigos espirituais? Gedeão ali fortaleceu o seu coração, fortaleceu a sua vida. Ele se sentiu respaldado, guardado, protegido, apoiado por Deus. E é isso também que Deus quer fazer da sua vida. Não sei qual possa ser a luta, não posso saber neste momento qual é o medianita que tem se levantado contra você. Talvez tenha se levantado o medianita do desemprego, da escassez, da tristeza, da depressão, da enfermidade, não sei. Porém, você sim sabe que esse medianita que se levantou contra você está prestes a cair por terra no momento que você utilizar as estratégias que Deus colocou nas nossas mãos para que nós venhamos ser mais que vencedores. A oração. A oração é algo fundamental na vida de um homem, de uma mulher de Deus. O povo de Deus não pode subsistir sem oração. Deus, através do seu Santo Espírito, está nos fortalecendo, está nos consolando, está nos dando discernimento para que nós possamos caminhar de vitória em vitória aqui neste mundo. Meu amado e querido irmão, Deus não te chamou para ser um derrotado. Talvez tu possas te sentir o mais pequeno, o mais miserável de todos os discípulos de Jesus sobre a face da terra. Mas Ele tem um grande projeto para a tua vida. E os teus dias de honra estão para chegar. Teus dias de honra estão para chegar. Aquele que está sendo desprezado, que está sendo humilhado pelos homens, que está sendo maltratado, Deus está estendendo sua mão agora neste momento e está dizendo que Ele vai tocar na tua vida e vai te transformar num homem, numa mulher mais do que vencedor. É a promessa da palavra do Senhor. Ao final, são mais aqueles que estão conosco que aqueles que estão com Ele. O Senhor é contigo, varão esforçado e valente, foi a saudação do anjo a Gedeão. Gedeão não se estava enxergando como um varão valente. Gedeão não se enxergava como um homem esforçado. Gedeão, quando ele se olharia no espelho, ele pensaria que ele era um fracassado mais. Porém, Deus enxergava lá dentro, no coração, no espírito, na alma, no interior de Gedeão. É lá onde Deus tem o seu olhar. É tempo de nós levantar sobre nossas pernas debilitadas e afirmar-nos na fé, que é o firme fundamento, é a convicção daquelas coisas que nós estamos esperando, porém ainda não as estamos vendo. Abraão foi considerado o pai da fé, ou o amigo de Deus, porém ele foi um homem que deixou sua casa, deixou sua parentela, deixou sua família e foi para um lugar que ele nunca tinha visto, um lugar que ele não conhecia, e ali Deus honrou a sua fé e o transformou em pai de multidões. Sim, Deus tem muita coisa para fazer sobre a sua vida. Agora, de que maneira Gedeão iria derrotar ao inimigo? Que passaria por a cabeça de Gedeão? Que estaria passando no coração de Gedeão? Qual seria a estratégia que ele iria utilizar naquele momento para poder vencer aquele grande exército? Vamos lembrar que eles eram somente 300 homens. 300 homens que estavam dispostos a enfrentar o exército medianita. Não importa quantos vocês possam ser, mas o sim que interessa é
que quando um grupo de pessoas se puserem de acordo e começarem a orarem ao Senhor por uma causa em comum, o Senhor o virá desde os céus. Imagine se a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo se unisse sobre a face da terra. Ou melhor dito, se a igreja do Senhor Jesus se unisse realmente aqui no Brasil para orar e clamar por esta nação, mas que se unisse sem olhar para a placa denominacional, sem olhar para o pastor que está liderando, sem olhar para quem esteja à frente desse movimento, pois seria Deus quem iria escolher. Quando a igreja decidir unir-se verdadeiramente como a igreja primitiva, como a igreja do livro de Atos, que ela perseverava na oração, na comunhão e no partir do pão. Estamos nós vivendo em comunhão hoje uns com os outros? Estamos nós realmente perseverando na fé? Como está a nossa fé? Como está a nossa comunhão? Temos criado barreiras denominacionais que nos separam do verdadeiro projeto ou propósito de Deus, pois cada um pensa na sua própria tenda e não pensa no reino dos céus. Somos nós os que devemos de buscar, de orar e de clamar ao Senhor para que grandes coisas venham a acontecerem, não somente no Brasil, senão também em toda a Latinoamérica e no mundo. É tempo de alcançar as nações através da igreja estar perseverando na oração, na comunhão e no partir do pão. E Deus certamente irá dar as estratégias quando alguém se levantar e buscar o propósito de Deus para este último tempo no qual nós estamos vivendo. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás aos medianitas como a um homem. Promessa do Senhor para Gedeão. Promessa do Senhor para nossas vidas. Feriremos aos medianitas. Expulsaremos o espírito medianita dos nossos lares, das nossas casas, do nosso bairro, da nossa cidade, dos nossos países. O espírito medianita deve ser expulso. E quem tem a autoridade e o poder para fazer isso? Sim, é você mesmo. Sou eu mesmo. É a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. E ele disse: se agora tenho achado graça a teus olhos, então mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas, rogo-te. Isto aqui, quando Gedeão esteve pedindo um sinal para o Senhor, para ele poder enfrentar os medianitas, para ele poder ir contra os medianitas. Ele desejava sim, mas ainda ele tinha dúvidas. Agora, todos os sinais que Gedeão tinha pedido tinham sido confirmados pelo Senhor. Todos os sinais que ele tinha pedido para o Senhor tinham sido confirmados. Agora, chegou o momento decisivo. Chegou o momento da batalha. Chegou o momento de enfrentar corpo a corpo aos medianitas. Porém, como fazer? A palavra tinha sido dada, a promessa tinha sido feita, mas ainda estava faltando a estratégia. Deus vai te dar tudo, meu amigo, meu irmão. Deus não vai te deixar faltar absolutamente nada nesse projeto que Ele tem colocado no teu coração. Ele vai colocar também a estratégia. Porque nosso Deus não é um Deus que dá as coisas pela metade, ou que faz promessas e não cumpre. A sua própria palavra diz que ele não é homem nem filho de homem para que minta, e muito menos para que venha a arrepender-se. Então ele vai te dar também a estratégia. Então, a palavra de Deus vai nos dizer: a estratégia
que Deus tinha entregado para Gedeão. E ele dividiu 300 homens em 3 companhias e pôs uma trombeta na mão de cada homem, com cântaros vazios e tochas dentro dos cântaros. E lhes disse: olhai para mim e fazei de modo semelhante. E eis que quando eu for para a parte externa do acampamento, assim como eu fizer, farei também vós. Gedeão estava liderando. E aqui podemos fazer um pequeno parênteses para falar sobre liderança. O líder, ele não é um patrão. O líder, ele não é um gerente. O líder vai na frente e dá o exemplo. Foi o que fez Gedeão. Gedeão disse que tudo aquilo que ele fosse fazer ali era para o povo fazer. Mas quem ia estar na frente da batalha seria Gedeão mesmo. Tem muitos líderes detrás do escritório ou sentados em cômodas poltronas nos seus gabinetes, querendo direcionar a batalha espiritual desde o seu gabinete. Mas eles jamais se colocam à frente no campo de batalha. Cuidado com esses líderes. Quando eu soprar a trombeta e todos que comigo estiverem, soprai vós também as trombetas para todos os lados do acampamento e direis: a espada do Senhor e de Gedeão. Assim Gedeão e a centena de homens que estavam com ele vieram para a parte externa do acampamento, no início da vigília do meio, e eles haviam acabado de trocar a guarda, e eles sopraram as trompetas e romperam os cântaros que estavam nas suas mãos, e as 3 companhias sopraram as trompetas e romperam os cântaros e seguraram as tochas nas suas mãos. E continua a palavra de Deus: na sua mão esquerda e as trombetas na mão direita, para soprá-los ao mesmo tempo. E eles gritaram: a espada do Senhor e de Gedeão. E cada homem se pôs de pé no seu lugar ao redor do acampamento. E todo o exército correu e gritou e fugiu. E os 300 homens sopraram as trombetas, e o Senhor colocou a espada de cada homem contra o seu companheiro em todo o exército. E o exército fugiu para Bet-sita, em Sererá, e para o limite de Abel-meolá até Tabate. E os homens de Israel, de Naftali, de Aser e de todo o Manassés se reuniram e perseguiram os medianitas. E Gedeão enviou mensageiros ao longo de todo o monte de Efraim, dizendo: descei contra os medianitas e tomais antes deles as águas até Bete-bará. Deus deu uma grande vitória para Gedeão. 300 homens venceram um exército que pareceria impossível de ser vencido. Deus deu a estratégia. Deus deu a sabedoria. O que deu a vitória para Gedeão? A obediência. Obedeceram. Seguiram as estratégias do Senhor. Seguiram à risca a palavra de Deus. Você deseja ser um homem, ser uma mulher vitorioso ou vitoriosa? Você deseja conquistar territórios? Então, siga as instruções do Mestre. Siga as instruções do Senhor. Lembre-se, você não é um derrotado. Você não é um pobrezinho. Você não é o mais pequeno da sua família, da sua cidade ou de toda a terra. Você é alguém importante ante os olhos de Deus. E Ele quer o desejo do coração de Deus, sem temor a me equivocar ou errar nesta manhã. Eu quero te dizer que o desejo do coração de Deus é que você seja mais que vencedor. Seja um vencedor, em nome do nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, Elda, ali na cidade de Artigas. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Pai eterno e Deus do céu, Senhor Deus, vem fortalecer, Senhor amado, aquelas vidas que estão debilitadas, Senhor, por diferentes situações por as quais estão passando. Mas nesta manhã, ó Deus, que tu venhas derribar, venhas expulsar o espírito medianita que está dentro dos lares, que está atacando, que está, ó Senhor, trazendo desgraça para as famílias, meu Pai. Senhor, que possam levantar-se em fé, que possam resistir ao diabo, Senhor, para que ele venha fugir deles. Senhor, que venham transformar-se em homens e em mulheres mais que vencedores. Já seja no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, em cada empreendimento que eles possam estar realizando, que sejam mais do que vencedores. Que teu amor, que a tua misericórdia esteja sobre cada um dos nossos ouvintes nesta manhã, meu Pai. Senhor, acompanha o homem e a mulher que estão indo trabalhar, aos jovens, às crianças que estão indo para as faculdades e para os colégios. Guarda-os e livra-os de todo mal. E aqueles, Senhor Deus, que estão debaixo da tua poderosa mão, que eles venham sentir-se, Senhor, que são mais que vencedores. E que tudo aquilo que eles tocarem venha a ser prosperado em nome de Jesus. Amém. Amém, amados e queridos irmãos. Não esqueçam de chegar até ali ao nosso canal no YouTube, o canal do pastor Juan Carlos Teixeira Soares, e ali então curtir, se inscrever, compartilhar. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.